Olá, tudo bem? Gostaria de dar continuidade aos nossos estudos e o convite de hoje é para que nós analisemos junto à luz da Bíblia uma das mais importantes temáticas para os nossos dias, exatamente fé, arrependimento e confissão. E essa temática ela tem uma importância poderosa tanto na minha vida quanto também na sua. E é exatamente começando lá em Hebreus que nós vamos analisar o que o apóstolo diz lá em Hebreus, no capítulo 11. E você vai encontrar o verso, o texto no verso primeiro. É quando ele diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Então o apóstolo aqui está a dizer que fé é você acreditar naquilo que você não vê. Ou seja, nós não vemos a Deus, o Pai, mas entendemos que Ele existe. E isso é o que? É fé. Quando nós cremos que Deus existe ao ponto de obedecê-lo, isso é fé. E nós chamamos de fé salvífica. Isso. Muito bem. O próprio apóstolo, no capítulo 11, verso 6, ele diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, um dos meios pelos quais a fé tem sua importância é que, por meio dela, nós agradamos ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Outro detalhe que a fé ela nos ajuda é o que João diz em 1 João capítulo 5, verso 4, quando ele diz: Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, ou seja, a nossa fé. E vencer o mundo aqui é buscarmos abandonar todas as coisas que o mundo nos oferece, mas nos distancia de Deus, nos afasta de Deus, ou seja, o mundo é cheio de coisas que não agradam ao Senhor, que não é da vontade de Deus que nós pratiquemos. E nós crescemos vivendo essa experiência de praticar as coisas do mundo. E a Bíblia está dizendo que a fé nos ajuda a vencer, ou seja, a abandonar, a fazer abstinência, a lançar fora as coisas do mundo. Pois está escrito que aquele que ama o mundo, o amor do Pai, ou seja, o amor de Deus, não está nele. Então aqui de início nós compreendemos um pouco a importância da fé em nossas vidas. Mas também é necessário nós entender um pouco também sobre o arrependimento. E para compreender um pouco sobre o arrependimento, a Bíblia diz em Lucas, sim, Lucas capítulo 5, verso 32, Jesus dizendo: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso. Melhor dizendo, em outros textos, Cristo disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ou seja, para aqueles que precisam de arrependimento, aqueles que vivem uma vida no pecado. Isso. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. No livro de Atos, no capítulo 5, verso 31, olha o que está escrito ali, muito lindo o que está escrito ali. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, remissão de quê? De pecados. Isso. Quem foi aqui o exaltado? Jesus, que foi exaltado pelo Pai, por Deus. E o grande desafio aqui era levar até Israel o quê? O arrependimento de quê? De seus pecados. Isso. Foi exatamente isso que Cristo veio fazer à humanidade. Pregar o Evangelho sem pregar o arrependimento é como nós estiver pregando aquilo que Deus não pediu para nós fazer. Todos nós deveríamos pregar o arrependimento, assim como João Batista foi levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus vir.
E a mensagem central de João Batista era o quê? A mensagem de arrependimento. O mundo jaz em trevas do pecado e os homens, em vez de pregar aquilo que Cristo pediu para fazer, estão levando aos homens que necessitam entender que são pecadores miseráveis, mensagens de amor, não dizendo que as mensagens de amor não são importantes, mas as pessoas precisam ser confrontadas ali onde elas estão, ali da forma que elas estão vivendo. E isso é importante. E é assim que os homens são despertados por Deus e têm suas oportunidades claras e diretas de salvação por meio da cruz de Cristo. Isso, queridos, mas também a Bíblia nos ensina sobre também a importância da confissão. E é necessário entender que todo homem, quando ele está sendo levado por Deus ao arrependimento, não tem outra. O desejo profundo do coração é levar até Deus as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, para que por meio da confissão a Deus e o arrependimento dos pecados, nós alcance aquilo que jamais conseguiremos alcançar sem Deus, que é a limpeza, é a remissão de nossos pecados. E esse é o desejo de Deus, que todos os homens cheguem ao arrependimento, que todos os homens entendam que são pecadores e que necessitam do Pai. E vá até Ele arrependido e diga: Senhor, eu pequei contra o céu, como diz o filho pródigo, perdoa o meu pecado. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, eu digo para você que essa temática é uma das mais importantes das Escrituras Sagradas. Todos nós, para poder alcançar em Cristo a salvação pela graça, devemos passar por esses 3 passos. Não tem outra. 3 passos. Ninguém vai chegar ao céu sem arrependimento. Ninguém. Muitos se perguntam por que Jesus, ele batizou, ou seja, melhor dizendo, por que Jesus aceitou os argumentos do ladrão ali na cruz, de um deles, e do outro não aceitou. Você percebe que aquele ladrão, através das suas palavras, ele estava demonstrando arrependimento. E Deus conhece o coração humano. E foi por isso que Jesus Cristo o atendeu e respondeu a ele que certamente ele vai estar também no paraíso. Entende, irmãos? Então, o meu apelo para você hoje é o seguinte: conheça a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade de forma mais profunda. Atenda o apelo de Cristo quando diz em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E tem mesmo. É examinando as Escrituras que nós vamos encontrar a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus. Porque a Bíblia, desde os tempos antigos, testificam de Cristo. Cristo, o nosso Salvador. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, se ainda não colocou. E procure, a cada passo dessa caminhada, conhecer a verdade que vai te salvar. Amém? Ô glória!